O mundo gira e as histórias acontecem a cada instante. Algumas são marcadas pela alegria, outras pela dor, mas todas carregam lições que moldam destinos. Entre encontros e desencontros, escolhas e consequências, cada jornada se desenrola, de maneira única, revelando surpresas a cada passo. Prepare-se, pois está na hora de conhecer mais uma história envolvente. João da Silva sempre foi um homem simples. Aos 48 anos, trabalhava como gari nas ruas do Rio de Janeiro, sob o sol escaldante, varrendo calçadas e recolhendo o lixo das esquinas movimentadas. Sua vida nunca foi fácil. Ele acordava antes do sol nascer, tomava um café ralo e saía de casa com sua farda alaranjada, sabendo que o dia traria cansaço, mas também a dignidade de um trabalho honesto. Vivia em um barraco modesto no Complexo do Alemão com sua esposa, Marta, e o filho adolescente, Lucas. O casamento já não era mais como antes. Marta, cansada da dureza da vida, vivia frustrada reclamando da falta de dinheiro e das dificuldades. As brigas eram constantes e João se sentia cada vez mais sufocado. Foi numa manhã qualquer, enquanto tomava um pingado na padaria antes de começar o turno, que ele decidiu arriscar. Com algumas moedas no bolso, comprou-se um bilhete da loteria. Não era algo que fazia com frequência, mas naquele dia, algo dentro dele sussurrou que devia tentar. Os dias passaram e João até se esqueceu do bilhete. Até que, numa tarde abafada, ao passar em frente a uma banca de jornal, viu os números sorteados colados na vitrine. O coração acelerou, tirou o bilhete amarrotado do bolso e conferiu. Ele tinha ganhado 25 milhões. O choque o deixou tonto. Ele olhou ao redor, como se alguém pudesse perceber que ele agora era um homem rico. Mas em vez de correr para casa e contar para Marta, fez algo inesperado. Decidiu esconder o prêmio da esposa. João sentiu o peito apertado enquanto voltava para casa naquele dia. Seus passos estavam mais pesados, a mente girava. O que fazer com tanto dinheiro? O salário de gari mal dava para pagar as contas, e agora ele tinha mais dinheiro do que poderia imaginar. Mas uma dúvida começou a atormentá-lo. E se Marta soubesse? Nos últimos anos, ela havia se tornado uma mulher amarga. Sempre frustrada, cobrava dele um futuro melhor, dizia que merecia mais. João temia que, se contasse sobre a fortuna, Marta tentaria controlá-lo ou gastaria tudo sem pensar. Ele queria um plano, algo que garantisse que o dinheiro durasse e que ninguém o manipulasse. No dia seguinte, sem falar nada para ninguém, João foi até um banco e abriu uma conta secreta. Com a ajuda de um gerente, criou um investimento seguro e discreto para que o dinheiro crescesse com o tempo. Depois, pegou uma pequena quantia e começou a melhorar sua vida sem levantar suspeitas. Primeiro, comprou roupas novas. Depois, trocou a geladeira velha da casa por uma moderna, dizendo que havia economizado um dinheiro extra. Marta estranhou, mas aceitou. Mas João queria mais. Pela primeira vez, tinha o poder de mudar seu destino. Ele começou a frequentar lugares melhores, comer em restaurantes onde nunca imaginou pisar. Seu comportamento mudou. Passou a sonhar mais alto e, inevitavelmente, a se afastar de Marta. E Marta percebeu. Ela começou a notar que João estava diferente. Mais distante, mais seguro de si. Desconfiada, tentou arrancar informações, mas João sempre desconversava. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dia, ao voltar do trabalho, João encontrou Marta sentada no sofá, segurando um papel na mão. Era um extrato bancário. A conta secreta tinha sido descoberta. O olhar de Marta queimava, de fúria. "João, o que é isso?" Sua voz tremia. João sentiu o sangue gelar. O segredo havia sido revelado. João sentiu as mãos suarem enquanto encarava Marta. O silêncio entre eles pesava como chumbo. Ele tentou pegar o extrato bancário de sua mão, mas ela segurou firme. "O que significa isso, João?" Marta perguntou, a voz carregada de emoção. Não havia mais como mentir. Ele respirou fundo e decidiu contar parte da verdade. "Eu ganhei um dinheiro extra, investi." Marta riu, mas era um riso amargo. "Um dinheiro extra? Você acha que sou burra? Isso aqui não é qualquer trocado, João. Onde você conseguiu?"
O coração de João batia forte. Ele sabia que se dissesse que tinha ganhado na loteria, Marta exigiria metade, ou pior, contaria para outras pessoas. E a última coisa que ele queria era que a vizinhança descobrisse. É um investimento que fiz há um tempo. Rendeu mais do que eu esperava, mas Marta não engoliu a desculpa. Os olhos dela faiscavam com uma mistura de fúria e dor. Você escondeu isso de mim, João. Por quê? Ele não respondeu. Não tinha uma justificativa que não a machucasse ainda mais. Naquela noite, Marta dormiu no sofá. O silêncio entre os dois virou uma muralha. Nos dias seguintes, Marta começou a agir diferente. Ela estava distante, fria. Evitava João, saía sem dizer para onde ia. Ele percebeu que algo estava errado, mas não sabia o quê. Então, uma tarde, ao chegar em casa mais cedo do trabalho, João encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro dele havia documentos do divórcio. Seu mundo desabou. Ele sentou-se no sofá, segurando os papéis sem acreditar no que via. Marta estava indo embora. Mas por quê? Foi só então que notou um segundo papel dentro do envelope. Era uma cópia de uma transferência bancária. Marta havia retirado metade do dinheiro da conta. Secreta. Ela descobriu tudo. E agora, estava indo embora com uma parte da fortuna. João sentiu um nó na garganta. Ele havia passado a vida inteira trabalhando duro, sonhando com uma vida melhor. E agora, sua própria esposa estava levando metade do que ele tinha acabado de conquistar. Mas o pior ainda estava por vir. Na mesma noite, enquanto bebia sozinho na cozinha, seu celular tocou. Era um amigo do trabalho. João, eu não queria ser eu a te dizer isso, mas acabei de ver a Marta no shopping. Ela estava com outro cara. João sentiu o chão sumir. Marta já tinha outra pessoa? E pior, tinha usado o dinheiro dele para começar uma nova vida com outro homem? O mundo de João virou de cabeça para baixo. João passou os dias seguintes como um fantasma. O choque da traição o consumia. Ele tentou entender, tentou lembrar quando Marta havia parado de amá-lo, mas a verdade era que a resposta já estava ali fazia tempo. Ele só não quis ver. Mas uma coisa era certa. Ele não ia deixar isso barato. João não era um homem violento, nunca foi. Mas ele também não era bobo. Depois de anos trabalhando nas ruas, aprendendo a sobreviver no dia a dia difícil da cidade, ele sabia que precisava agir com inteligência. Marta queria ir embora. Tudo bem, queria levar metade do dinheiro. Isso ele não podia impedir. Mas usar o dinheiro dele para viver com outro homem, isso ele não ia aceitar. João respirou fundo e decidiu que, antes de agir, precisava de respostas. Então, ele começou a seguir Marta. A primeira coisa que descobriu foi que o novo amor dela não era tão novo assim. Era um homem chamado Carlos, um ex-colega de trabalho dela, que aparentemente estava na vida dela fazia mais tempo do que João imaginava. A segunda coisa que descobriu foi ainda pior. Marta já sabia da loteria antes mesmo de confrontá-lo. Dia antes de encontrar o extrato bancário, ela havia visto João entrando no banco e decidiu segui-lo. Descobriu sobre a conta secreta, mas em vez de confrontá-lo de imediato, ela usou essa informação para planejar sua saída. Ela já tinha um advogado, já tinha um lugar para morar e já sabia como pegar o dinheiro. Ela só precisava de uma desculpa. Para João não desconfiar, foi quando João percebeu. Marta nunca esteve magoada, nunca esteve confusa. Ela estava se aproveitando dele, mas João não era burro e agora ele ia virar o jogo. João sentiu o sangue ferver. Marta já sabia de tudo antes mesmo de confrontá-lo. Ela não estava magoada. Estava manipulando a situação para fugir com outro homem e metade da fortuna dele. Mas se ela achava que ele ia aceitar isso sem reagir, estava enganada. João não era um homem de brigas. Nunca foi. Mas a vida nas ruas ensinou a ele uma lição valiosa. Os mais espertos sobrevivem. E ele tinha um trunfo. O dinheiro ainda estava no nome dele. Marta tinha conseguido sacar parte da conta secreta, porque João, na pressa de esconder a fortuna, abriu a conta sem proteção suficiente. Mas agora que sabia do golpe, ele poderia virar o jogo.
João foi até o banco no dia seguinte e pediu para transferir o restante do dinheiro para uma conta nova, em um banco diferente. Fez questão de escolher uma agência que Marta não conhecia. Mas ele não parou por aí. Quero saber quem autorizou essa transferência sem meu consentimento. Ele exigiu ao gerente. O gerente hesitou. Tentou explicar que Marta havia levado alguns documentos que aparentavam ser legítimos, mas João foi firme. Ou você resolve isso, ou eu aciono a justiça. Em poucas horas, o banco conseguiu bloquear a conta que Marta acessou, impedindo que ela retirasse mais dinheiro. Agora a jogada estava com ele. Mas João queria mais. Ele precisava dar um troco definitivo. Então, ele decidiu fazer algo inesperado. Naquela noite, João ligou para Marta. Ela atendeu com frieza. "O que você quer, João?" Ele respirou fundo, controlando a raiva. "Quero conversar. Podemos nos encontrar amanhã?" Marta hesitou. Ela sabia que João não era um homem perigoso. No fundo, talvez achasse que ele ainda estava fragilizado. "Tá bom, mais rápido." João marcou o encontro em um café no centro da cidade. Quando Marta chegou, estava com um sorriso discreto. O sorriso de quem achava que já tinha vencido. Mas João também sorriu. "Eu sei de tudo, Marta. Sei sobre o Carlos. Sei que você descobriu a loteria antes de mim. Sei que você armou tudo isso." O sorriso dela sumiu na hora. "Do que você está falando?" Ela tentou manter a postura, mas João viu o nervosismo nos olhos dela. "Estou falando que o banco bloqueou sua conta. O dinheiro que você pegou agora está inacessível. Você pode até tentar brigar na justiça, mas boa sorte com isso." Marta arregalou os olhos. "Você está mentindo." João colocou um papel sobre a mesa. Era o comprovante do bloqueio bancário. Marta pegou o papel com as mãos tremendo. Pela primeira vez, ela percebeu que não estava no controle da situação. E então João deu o golpe final. "Mas eu sou um homem justo. Se você quiser um acordo, podemos conversar." Os olhos de Marta se estreitaram. "O que você quer?" João sorriu novamente. Dessa vez, ele era quem ditava as regras. Marta estava pálida. Os dedos dela apertavam o papel com o comprovante do bloqueio bancário, como se pudesse mudar a realidade só de olhar para ele. "Você não pode fazer isso." Sua voz saiu trêmula. João deu uma risada baixa, sem humor. "Posso sim, e fiz. Você tentou me enganar, Marta. Tentou me trair e levar metade do que conquistei. Mas esqueceu que eu aprendi a sobreviver nas ruas. Eu nunca fui um homem burro." Ela cerrou os dentes. O desespero começou a tomar conta. "Isso não vai ficar assim, João. Eu tenho direitos, vou lutar pelo que é meu." João cruzou os braços e se inclinou para frente, a voz firme. "Você pode tentar, mas se fizer isso, eu conto para todo mundo o que você fez. Para sua família, para nossos amigos e até para o Carlos." Os olhos de Marta brilharam com ódio. Ela sabia que estava encurralada. Carlos não sabia que Marta já havia pego o dinheiro dele. Se descobrisse que ela tentou enganar João antes mesmo do divórcio, poderia desconfiar dela também. Marta não podia arriscar. O silêncio entre eles durou longos segundos. Então Marta respirou fundo e se recostou na cadeira, cruzando os braços. "O que você quer?" João sorriu. Ele finalmente estava no controle. "Simples. Você vai assinar os papéis do divórcio e não vai pedir um centavo além do que a lei já determina. Sem advogados, sem processos longos. Se fizer isso, eu libero uma parte do dinheiro para você começar sua vida nova." Marta apertou os olhos, desconfiada. "E se eu disser não?" João não hesitou. "Então eu te deixo sem nada, e pior, sem dignidade. O dinheiro já está em outro banco, e eu posso manter ele bloqueado por anos enquanto brigamos na justiça. Você não ganha nada, e eu fico com minha consciência limpa." Peito de Marta subia e descia rapidamente. Ela estava encurralada. João tinha vencido. Após longos segundos de silêncio, Marta baixou os olhos e assentiu, derrotada. "Tudo bem, eu assino." João soltou um suspiro de alívio, mas não comemorou. Não era uma vitória feliz. Ele amou Marta por anos, trabalhou duro para construir uma vida com ela. E no final, ela só queria o dinheiro, mas agora ele era um homem livre. Dias depois do encontro com Marta, João assinou os papéis do divórcio. O processo foi rápido, sem batalhas judiciais,
Sem brigas a mais, ele transferiu para Marta a quantia combinada. Nada além do necessário para que ela recomeçasse, mas longe de ser metade da fortuna. Ela perdeu o jogo que tentou jogar. E João? Bom, João finalmente estava livre, mas ao contrário do que imaginava, ele não sentiu alegria, e sim um grande vazio. Ele passou anos vivendo para Marta, sonhando com um futuro ao lado dela. Agora, estava sozinho. Por um tempo, ele tentou continuar sua vida normalmente. Voltou ao trabalho como gari, caminhando pelas mesmas ruas de sempre, mas agora com uma nova perspectiva. Antes, ele sonhava em sair daquele emprego, fugir daquela rotina. Agora percebeu que era ali que havia construído tudo. Os amigos de verdade, o respeito de quem o via diariamente, a dignidade de quem luta honestamente. Um dia, enquanto varria uma praça, um jovem se aproximou. "O senhor é o João, né? Aquele que ganhou na loteria?" João olhou desconfiado. "Por que pergunta?" O jovem sorriu. "Eu trabalho numa ONG aqui perto. A gente ajuda moradores de rua a conseguirem emprego. Se o senhor puder nos ajudar, qualquer doação faz diferença." João olhou para o rapaz e depois para os mendigos ao redor da praça. Muitos deles eram rostos familiares. Ele via aqueles homens todos os dias, mas nunca havia parado para pensar na vida de cada um. Foi ali que percebeu algo. Ele ganhou uma fortuna, perdeu uma esposa, quase perdeu a cabeça. E agora entendia que o dinheiro, sozinho, não trazia felicidade. Mas talvez ele pudesse usá-lo para algo maior. Nos meses seguintes, João se reinventou. Ele pediu demissão do trabalho de gari, mas não para viver na ociosidade. Com o dinheiro que restava, investiu na ONG do jovem que o abordou e ajudou a expandi-la. Montaram um pequeno centro de apoio, oferecendo banho, comida e cursos básicos para moradores de rua. E João? Ele finalmente sentiu paz. Ele não mudou para um apartamento de luxo, nem comprou carros caros. Continuou simples, humilde. Mas agora, sabia que estava fazendo algo que realmente importava. E um dia, ao ver um dos ex-mendigos que ajudou a conseguir um emprego e se reerguer, ele finalmente compreendeu. A vida lhe deu uma segunda chance, e ele a usou do jeito certo. João sentia que, pela primeira vez na vida, estava no caminho certo. Seu dinheiro estava sendo usado para algo bom, ajudando pessoas que realmente precisavam, mas o destino ainda não havia terminado sua história. Certa tarde, enquanto ajudava, na ONG seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, do outro lado, numa voz tensa, respondeu: "João, sou eu." "Marta." João ficou em silêncio por um momento. Ele não ouvia a voz dela desde o divórcio. Por que ela estaria ligando agora? "O que você quer, Marta?" perguntou com cautela. Houve um suspiro do outro lado. Dessa vez a voz dela não soava arrogante. Soava desesperada. "Preciso da sua ajuda." João franziu a testa. "Minha ajuda? Depois de tudo o que você fez?" "Por favor, João." "Eu cometi um erro." Ele quase desligou. Depois de tudo, ela ainda tinha coragem de pedir ajuda, mas algo na voz dela o fez hesitar. Parecia sincera. "Onde você está?" Eu estou sem casa." João arregalou os olhos. "O quê? E o dinheiro que você pegou?" "Carlos pegou tudo e me abandonou." A voz dela estava embargada. Ela estava chorando. João respirou fundo. Ele sabia que Marta tinha feito escolhas erradas, mas também sabia o que era estar perdido, sem rumo. Então, tomou uma decisão. "Me encontre amanhã." "Na ONG? Vamos conversar", e desligou. No dia seguinte, João chegou cedo à ONG. Ele não sabia ao certo o que esperar de Marta. Talvez fosse mais um golpe. Talvez ela quisesse apenas arrancar dinheiro dele de novo. Mas quando ela chegou, ele quase não a reconheceu. Marta, que antes exibia roupas caras e maquiagem impecável, agora usava roupas simples e um rosto marcado pelo cansaço. Ela parecia destruída. "João?" Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Ele cruzou os braços, mantendo a postura firme. "Diga logo o que quer." Marta abaixou a cabeça, visivelmente envergonhada.
Eu sei que não mereço nada de você. Depois do que fiz, qualquer outra pessoa teria me deixado apodrecer na rua. Ela respirou fundo antes de continuar. Carlos me enganou. Ele disse que íamos fugir juntos para outro país, viver uma vida nova. Mas assim que pegou todo o dinheiro, sumiu. Me deixou sem nada. João observou cada palavra dela, tentando entender se havia alguma mentira escondida. Mas ela parecia sincera. Então agora você veio até mim esperando o quê? Que eu te ajude? Que te dê dinheiro? Os olhos de Marta encheram de lágrimas. Não. Ela balançou a cabeça. Eu só queria pedir desculpas. Isso pegou João de surpresa. Desculpas? Ele estreitou os olhos. Sim. Marta suspirou. Eu fui gananciosa. Eu machuquei a única pessoa que realmente se importava comigo. Você não merecia o que eu fiz. Ela enxugou uma lágrima e olhou ao redor da ONG. Você está ajudando. Pessoas que realmente precisam. E eu me tornei uma delas. Eu só queria que você soubesse que me arrependo. João ficou em silêncio por alguns instantes. Ele olhou para Marta e viu alguém quebrada. Alguém que teve a chance de ter tudo e jogou fora, e percebeu algo. Ele não sentia mais raiva. Não sentia mais rancor. Pela primeira vez desde que descobriu a traição, ele se sentiu leve. Então é isso? Você só quer pedir desculpas e ir embora? Ele perguntou. Marta hesitou como se quisesse dizer algo mais. Eu queria recomeçar, mas não sei por onde começar. João respirou fundo. Ele sabia que poderia virar as costas e deixá-la ali. Ela merecia. Mas também sabia que tinha o poder de fazer diferente. Ele apontou para o prédio da ONG. Se quiser um recomeço, comece ajudando. Se quiser mudar, prove. O passado não pode ser apagado, mas o futuro está em suas mãos. Marta arregalou os olhos. Você está dizendo que todo mundo merece uma segunda chance. Até você. Marta começou a chorar. Dessa vez, não. Eram lágrimas de desespero, mas de alívio. João havia feito sua escolha, e pela primeira vez ele tinha vencido de verdade. Nos meses seguintes, Marta passou a trabalhar na ONG. Ela começou com tarefas simples, ajudando a servir refeições e organizar doações. No começo, muitos ali desconfiavam dela. Afinal, era a ex-esposa que tentou enganar João. Mas, com o tempo, Marta mostrou que realmente queria mudar. Ela se dedicou, ouviu histórias de pessoas que perderam tudo e aprendeu que a vida podia dar voltas inesperadas para qualquer um. João observava tudo de longe, sem interferir. Ele não a tratava com rancor, mas também não era o mesmo homem apaixonado do passado. E um dia, enquanto Marta organizava roupas doadas, ela olhou para João e disse: Obrigada. João olhou para ela surpreso. Pelo quê? Marta sorriu. Sorriso sincero sem segundas intenções. Por não ter desistido de mim quando eu mesma já tinha desistido, João apenas assentiu. Ele não precisava dizer mais nada. Ele sabia que o passado não podia ser apagado, mas também sabia que o futuro dependia das escolhas que fazemos. E naquele momento, ele soube que tinha feito a escolha certa. Anos depois, João caminhava pela praça onde costumava trabalhar como gari. Ele olhou ao redor e viu um grupo de jovens voluntários distribuindo comida para moradores de rua. A ONG que ele ajudou a expandir agora crescia sozinha, transformando vidas. Marta ainda trabalhava lá. Ela havia encontrado um novo propósito, longe da ambição que a cegou no passado. E João? Ele continuava simples, tranquilo. Rico, sim, mas muito mais do que isso, em paz. Porque no fim não foi o dinheiro que mudou sua vida, foi o que ele escolheu fazer com ele. E aí, o que você faria no lugar do João? Será que teria tomado as mesmas decisões? Essa história mostra que a vida pode dar voltas inesperadas, mas no final, o que realmente importa não é o dinheiro, e sim as escolhas que fazemos. Se essa história te emocionou ou te fez refletir, deixe seu comentário. O que você teria feito diferente? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. E lembre-se, a verdadeira riqueza está no que fazemos com as oportunidades que a vida nos dá.